Bom dia a todos, Bom dia, bem-vindos. todos, tudo bem? Bom dia Regina, bom dia Hugo. Mais uma atualização no mês de junho, um pouco de mudança na trajetória das taxas de juros, outras atualizações, impactos de enchentes, né? Vamos conversar um pouquinho, aprender mais um pouquinho com a Regina, atualizar a nossa percepção sobre o macroambiente e ver o que tem de oportunidade para explorar e ameaça para mitigar, né, dentro das empresas, do microambiente que está mais sob nosso controle, né? Regina? Tá certo. Bom, vamos começar então pelo cenário internacional. Em termos de perspectiva de crescimento, não teve alteração, então tem uma expectativa de globalmente o PIB crescer em torno de 3,1% esse ano, o mesmo nível que cresceu ano passado, é um crescimento Uhum, estável em relação ao último ano. Tá? Mas o tá. que mudou em relação à economia internacional? A inflação nos Estados Unidos, apesar dela vir desacelerando, ela ainda está acima da meta esperada pelo Banco Central. Tá? Uhum, Por conta disso, quais eram as expectativas nos últimos meses? Que o Banco Central norte-americano começasse a reduzir as taxas de juros já agora no meio do ano. Mas por conta disso, como a inflação não vem bem da expectativa do Banco Central, então provavelmente o Banco Central só vai começar a reduzir essa taxa de juros mais para o final do ano, talvez uhum, comecinho do ano. Tá? E isso impactou em dólar. Né? O dólar nos últimos dias passou de 140, 145, 5,45, desculpa, 5,45. E com isso a expectativa para fechamento do dólar para o final do ano também aumentou. Então, é tá. isso que a gente vai ver nos próximos slides. Tá? Pode passar um. Então, nós estamos aqui uma expectativa de câmbio, fechar o câmbio em 5,13 para Uhum, final do ano. Tá? Apesar da gente ter ainda uma balança comercial superavitária, né? Mas o que joga então esse câmbio mais para cima? Esse fato do Banco Central norte-americano postergar a redução das taxas de juros, tá? tá. E ainda as questões fiscais do Brasil, que a gente ainda continua com déficits bem relevantes, tá? Então, isso Sim. ainda é um ponto de atenção. Tá? Esses valores, né, Regina, eles são sempre no histórico encerramento do período, cotação no encerramento do período, e aqui também expectativa, né, da taxa no encerramento do período de 2024, 2025, né? Exatamente, é o último dia útil do ano. Perfeito. Tá? Então, até lá a gente vai ver ainda esse movimento de oscilação. Uhum. Então, assim como globalmente a gente não teve uma mudança de expectativa de crescimento, no Brasil também. Então, as últimas atualizações do Boletim Focus vem mostrando aqui um crescimento esperado para 2024 em torno de 2%, 2,1%. Então, Tá, isso. sem grandes mudanças, melhorou desde o começo do ano para cá essa Sim, expectativa, mas desde ali de abril, maio, vem se mantendo nos 2%. Tá? início de maio está se mantendo perto de 2%, né? Isso. Tá? Agora, a grande mudança veio aqui, veio da inflação. Uhum, Você se lembra que nos últimos meses a gente tem falado aí de uma inflação um pouco em torno de 3,7, 3,8, e uhum, agora com essa puxada de dólar, então a expectativa do IPCA fechar esse ano é de 3,96, quase 4%. Então se é, distanciou mais da meta, que é 3%, tá? Então isso motivou o Banco Central a não cortar juros. Tá? Então, pode passar mais um slide só para a gente ver a taxa de câmbio. Olha a expectativa, o que tá. que fez? Vem ali numa toada de 5, 5,05, e de Uhum, repente ela puxou aí para fechar esse ano em 5,13. Hoje ela está em torno de 5,40, 5,45. tá, Expectativa é que tenha uma redução, mas fica acima do que era esperado nos meses anteriores. Tá? certo. Então, esse movimento de puxada do dólar e a inflação também vindo para cima, expectativa de inflação vindo para cima, então o Banco Central teve a última reunião agora dia 19, dia 20, né, de junho, então ele decidiu por não cortar juros, ele vinha cortando em meio ponto percentual, na reunião anterior ele cortou só 0,25 e nessa ele parou de cortar. Tá? Tá.
Próxima reunião é 31 de julho, e quais são as expectativas? Que ele não corte mais juros esse ano, que retome os cortes só em metade de 2025. Tá. Então, para 2024, com a expectativa, fechar o ano com 10,5, que é o que está hoje a Selic. Então, é uma mudança relevante, né? A gente abriu o ano com expectativa em encerrar o ano em 9%, né? E agora a expectativa sendo revisada, fechar em 10,50, né? Bem diferente. Sim, então, o que eu quero chamar a atenção é assim, de onde veio tudo isso? Principalmente do dólar, né? Desse movimento da inflação norte-americana que impacta o dólar e, consequentemente, impacta aqui o movimento do Banco Central. Tá? Certo. Então, aqui é a inflação anual, então, deve fechar esse ano em torno de 4%, o ano que vem desacelera para 3,8%, e não, ainda acima da meta, né? O que leva o Banco Central a manter a Selic. No próximo slide a gente vai ver a Selic de 10,5 esse ano, e aí encerra 9,5 o ano que vem. Tá. Lembrando que a gente esperava fechar em 9,5 este ano aqui. Sim. Tá? Então, esse é um ponto de atenção bem relevante. Impacta muito, né? Valor de parcela de financiamentos, né? A gente até estava falando antes disso, né? De repente, meio ponto ou 1,5 ponto percentual na taxa, né? Altera o valor da parcela, aumenta ou diminui o universo de consumidor ou de empresa que pode ter acesso a um tipo de financiamento, né? Tem uma série de desdobramentos, esse tipo de variável dentro da economia, né? Uma variável que tem um impacto muito relevante em diversos outros fatores, né? Sim, impacta bastante, mas o que a gente vai ver um pouco mais para frente é que o setor imobiliário ele vem registrando uma recuperação nos últimos meses, já respondendo a essa queda de juros recente que aconteceu. Tá? Bom, em termos de crescimento, expectativa de PIB nacional crescer 2,1 esse ano, em torno de 2 no ano que vem, tá? Então, a gente teve aqui uma mudança bastante relevante, né? Taxa de investimento, expectativa de ter uma recuperação relevante, então, ano passado caiu 3%, mas esse ano vai crescer em torno de 2,4%, um pouco acima do PIB. De onde está vindo isso? A construção civil está crescendo, obras de infraestrutura também, investimento em máquinas, equipamentos, vem crescendo também, então tudo isso está puxando o investimento para esse ano. Mesmo que a gente tenha uma taxa de juros alta... Eu só te cortar um pouquinho, só para tirar uma dúvida. Esse investimento, ele contempla também investimento público, no setor público? Sim, Esse índice também, né? Também, público e privado. Tá. Então, mesmo que a gente esteja vendo aí uma taxa de juros ainda em nível restritivo, mas o investimento está retomando, por quê? Quando a gente olha os últimos anos, o Brasil ficou muito tempo sem investir. Então, chega um momento que as empresas precisam investir até para não começar a ter muita manutenção de maquinário, porque tem uma depreciação aí que acaba impactando a produtividade, né? Que interessante que em relação à atualização do mês anterior, a expectativa aumentou de 2,2 para 2,4, né? Melhorou a expectativa, né? Apesar da revisão, né, da piora de expectativa para a inflação e para taxa básica de juros, né? Sim, mas teve uma melhora mesmo de expectativa de investimento, tá? Importante, né? É alicerce de crescimento econômico, certo? Com certeza. Bom, uma notícia favorável é a taxa de desemprego, que ela vem se reduzindo. A expectativa, se você comparar com o mês anterior que nós conversamos aqui, também está mais baixa. Então, a gente está voltando para aqueles níveis antes da crise, da recessão de 2015, 2016. Então, o emprego está bastante resiliente, né? Está sendo gerado são empregos formais. Então, isso vem favorecendo muito a retomada do consumo. Sim, mês passado a gente viu aqui a previsão em 7,6. Isso, agora cai Hoje para em 7,4. Isso, tem uma melhora também. Então, tem uma melhora para o investimento e uma melhora para desemprego.
né? Certo. Por outro lado, tivemos uma piora de inflação, de câmbio e de juros. Tá. Tá? Bom, um outro aspecto que a gente vem acompanhando já há vários meses são os níveis de inadimplência. Eles vêm diminuindo nos últimos meses, é uma notícia bastante positiva, ainda em níveis elevados, mas vem se reduzindo, então a trajetória é bem Sim, positiva, né? sim, E a concessão de crédito, apesar dela estar se desacelerando, mas vem crescendo ainda em taxas bem positivas, sim. E aqui né? parece uma tendência, né, gráfica de estabilização, de Sim, desaceleração, talvez para uma retomada de crescimento, né? sim. E o que eu chamo a atenção aqui, assim, o crédito, ele vai continuar restrito, né? Então, cada vez mais, o nível de exigência do setor financeiro para fazer alguma concessão de crédito, ele vai ser maior. Então, é aqui que entra a gestão de, quando for fazer uma captação de recursos, a busca por uma captação, tem que ir preparado, a gente sabe, toda a documentação, né? Tem que saber apresentar, tem que saber pleitear o crédito. Com certeza. Inclusive, Só, né, um ponto interessante, né? Pode falar, Alto. não, queria colocar um tempero na conversa que eu recebi de um amigo que trabalha na área de recuperação de crédito, né? Uhum. Acho que até compartilhei com a Regina esse artigo que fala que a inadimplência vem caindo, mas o endividamento da pessoa física está aumentando, né? Estão conseguindo manter em dia, mas com mais dívida, né? A Sim, população está se endividando mais para comprar, mas isso não Uhum. quer dizer que ela não está pagando, uhum. Exato, né? exato. E interessante o comentário que a Regina fez anteriormente também. As empresas, né, de pequeno e médio porte, muitas vezes, dentro das instituições financeiras, elas têm uma análise mais sistêmica cadastral para concessão de crédito, né? Diferente das grandes, onde você tem uma análise mais detalhada de balanço, de expectativa, de projeção. Mas isso passa a ser um diferencial muito interessante para a média empresa que está se profissionalizando, também na hora do pleito, estruturar, né, a argumentação em cima de controle histórico e planejamento, né, futuro. Isso também dá muita credibilidade. A gente vive isso no dia a dia, né, interagindo com agentes financeiros, Exato. que financiam capital de giro ou investimento, né, nos projetos que a gente atua. Então a gente tem essa nítida diferença, né? Quanto mais clareza, controle, né, domínio da situação, programação, projeção futura, isso traz mais conforto, mais segurança para quem também está concedendo crédito, né? Com certeza, isso é bem importante, porque a concessão de crédito ela vai continuar bastante restritiva, então isso se torna bem relevante na gestão. E Perfeito. sair da aparência, não só, né? Você monta um pleito, uma proposta maravilhosa, e a Uhum. efetividade dela não tem aplicabilidade, né? É, E quando você trabalha isso de forma mais orgânica e consistente, é até natural que você se endivide menos, né? E com menos recursos você consegue trabalhar melhor isso dentro do seu negócio, ou até da sua vida pessoal. Ah, com certeza. Bem, falando sobre os índices de confiança, então eles oscilam um pouco, mas eles vêm se mantendo em níveis positivos. Então, tanto a confiança do empresário do comércio, da indústria e do consumidor também. Então, do consumidor está no nível mais elevado, porque a inflação, quando ela vem mais para baixo, ela favorece essa retomada de confiança do consumidor. Tá? A gente percebe uhum. que no último mês ali de abril, que é o último dado disponível, ele caiu um pouco, mas isso daqui pode ter alguns efeitos lá da questão do sul, Ah, tá. que Hum, impactou também em confiança, tá? Mas tende a entendi. retomar. Perfeito. Certo. E a gente entrando então mais especificamente nos setores, o segmento de varejo,
registrou um crescimento de 4,7% de janeiro a abril, né? Lembrando que os dados do IBGE eles têm uma defasagem, então só no mês que vem, em julho, que a gente vai conhecer o dado de maio. Tá. Então, praticamente aqui, todos os setores registrando crescimento relevante. Visitas a shoppings, a gente tem acompanhado nos últimos meses, também vem recuperando, claro que abaixo daquele nível pré-pandemia, mas a gente sabe que provavelmente não vai voltar nesse nível, porque o e-commerce tirou um pouco desse movimento de shoppings, tá? Sim. Bom, a indústria, aqui é uma notícia bem positiva, porque a indústria vinha andando de lado a indústria nos últimos 2, 3 anos, e agora no começo de 2024, crescendo 3,5%, tá? Diversos segmentos industriais registrando recuperação, claro que é sobre uma base de crescimento que foi muito baixa, né? Uma base baixa, mas é um resultado positivo já no começo desse ano. O acumulado até março estava em 1,9. Então já está em Indústria 3,5, geral, né? né? Bem positivo, né? E o segmento de serviços crescendo 2,3%, também de janeiro a abril. Diversos segmentos também apresentando um crescimento positivo. Os serviços, a gente pode começar a ver uma desaceleração desse crescimento, porque cresceu muito lá em 2021, 22, 23, Sim. natural que agora tem uma acomodação. Um movimento contrário à indústria, né? Que a indústria estava andando de lado e agora ela recupera. Tá. E vem de encontro com o que você comenta frequentemente esse ano, né? Da expectativa de um crescimento mais simétrico, né? Entre os setores da economia, né? Sim, mais distribuído entre indústria, comércio, serviço, não é um crescendo muito, outro caindo. Isso é muito positivo para a economia. Bom, e o segmento imobiliário, que a gente até chegou a comentar um pouco lá quando falamos dos juros, né? Então, as vendas estão crescendo fortemente. Esse número de unidades vendidas está crescendo 40%, né, nesse ano, o último dado é fevereiro. Ele já respondendo aquela redução de taxa de juros lá atrás, porque como você comentou, quando cai a taxa de juros, então você amplia a população que tem renda disponível para conseguir fazer um financiamento. Né? Então, já vem respondendo a isso. E quando vende mais, lá na frente você vai ter mais entregas de imóveis vendidos, e isso acaba puxando toda uma cadeia industrial aí, de materiais de construção, de serviços, né, de arquitetura. Então, a construção civil tem esse poder de puxar vários outros segmentos. Perfeito. Tá? E isso está se refletindo aqui já também. Vendas de materiais de construção, então, tanto a produção quanto as vendas que foram muito negativas em 2022 e 2023, já apresentando dados positivos de janeiro a abril. Né? Então, é o gráfico de barra que a gente percebe. E no gráfico de linha, bem na ponta ali, até abril, a gente já começa a ver uma leve recuperação mesmo. Então, claro, quando a gente compara o que foi lá a saída da pandemia em 2020, que foi um pico grande, então hoje a gente está baixo. Mas quando a gente olha o histórico, então as vendas recentes, elas estão acima do nível histórico. Sim, né? sim. Se a gente está recuperando, chegando perto aqui, a parte pré-recessão, né? Então, um nível bem Pensando numa oportunidade aí, que a gente está falando de aplicação direto em cliente nosso, especificamente de imóveis, né? Sim. Que a gente vê os lançamentos saindo e naturalmente a demanda crescendo, ainda mais pela especificação dos planejados, né? Com certeza. Muito. Isso puxa toda essa cadeia, até de imóveis planejados, bem lembrado. Bom, o setor de autopeças, o ano passado foi muito afetado pela cadeia do segmento de pesados, né, que caiu bastante, mas esse ano a gente já começa a ver uma recuperação tanto de vendas quanto de produção de veículos leves e de veículos pesados também, caminhões e ônibus. Isso está favorecendo a retomada aqui da produção de autopeças, tá? Cresceu 7% de janeiro a abril. Um destaque bem positivo. Sem dúvida.
com certeza. Uhum. Bom, e o agronegócio? Aquilo que a gente comentou agora há pouco. O ano passado, a gente teve um crescimento, né, muito grande do agro e queda da indústria. Então, o PIB agro que cresceu 15% ano passado, esse ano já caiu em 0,5%. Porque ano passado a gente teve uma super safra, esse ano tem uma quebra de safra em torno de 8%, mas, apesar de ser uma safra menor, ela é a segunda maior da história. Olha só. Né? Então, é um dado bem relevante isso. Então, a gente tem uma Sim. retração de PIB agrícola, um PIB agrícola que caiu em meio, mas que no ano passado cresceu 15%. Então, uma redução em cima Então, de uma base muito grande, né? muito grande, né? Ao contrário do que a gente estava falando da indústria, né? Que a indústria Sim, está crescendo sobre uma base baixa, o agronegócio está baixo. caindo sobre uma base muito elevada. Tá? Uhum. Então, assim, o agronegócio está impactado esse ano pelo clima, sim, mas vamos lembrar que é sobre uma base bem relevante, a segunda maior safra da história. É. Os silos estão cheios, né, Regina? Eu tenho um consultor muito conceituado nesse mercado agro, que ele diz assim, é uma crise, o negócio está vendo uma crise de silos cheios. É, Né? Então, de legal. modo geral, né, se a gente for fazer um balanço aqui sobre a economia, é um cenário ainda de crescimento favorável, Tá. mas, e hoje, quais são os riscos que estão no radar? O dólar, que vai oscilar muito ainda nos próximos meses, isso pode impactar nos negócios, né? Vai impactar aqui a inflação mais para cima e o Banco Central parar de cortar juros. Tá? Uhum. Setorialmente, a gente vê um crescimento mais espraiado, indústria, comércio, serviços retomando, uma tendência de retomada de investimentos. E aí a gente pode se perguntar, mas se o Banco Central parou de cortar juros, será que mesmo assim o investimento retoma? Vamos lembrar que, assim, apesar da Selic parar de cair, mas ela já caiu nos últimos meses. Né? Sim, E as empresas estão começando a ver essa necessidade de investir, mesmo nesse cenário ainda incerto, no cenário ainda com juros restritivos, por quê? Porque elas começam a enfrentar problemas de depreciação, uhum. de fazer manutenção em maquinário, a infraestrutura se torna urgente, Sim, né? Então precisa ter investimento, até porque ficamos muito tempo sem investir. Então é mais uma necessidade do que a oportunidade dos juros mais baixos. certo. Mais isso do que o favorecimento, né, do contexto. Isso. Tá certo. Tá bom, Regina. Obrigado por mais uma atualização. Mês que vem a gente retoma e vamos em frente, né? Fazendo a nossa parte. Isso que é importante, colocar esse cenário dentro da gestão. É isso aí. Obrigado, um abraço para vocês. Valeu, Obrigada, pessoal. gente. Bom Bom dia. dia. Um abraço. Bom dia.